convida Pedro e a igreja, a nós, a avançar para as águas mais profundas. É Deus nos convidando a ir à grande aventura da nossa vida. Ou seja, não fiquemos na margem, não fiquemos no que é cômodo, avança para as águas mais profundas. Mas notem que o acento aqui, quando escutamos no Evangelho, quem guia a barca é Deus, quando Ele nos convida a ir ao alto mar, ir aonde nós não temos segurança total nem domínio, mas somos convidados a entrar no alto mar, com Jesus estando no comando da barca. Mas para isso, notemos qual é a dinâmica de Deus para que Ele possa entrar na nossa barca. Deus entra na nossa barca, que é na nossa vida, na nossa história, na nossa vida pessoal, como entra na de Pedro, dos primeiros discípulos, para participar, para que nós possamos notar que Deus constantemente convida a cada um de nós a cooperar na sua missão, a colaborar, a estar atentos, a ouvir a Deus nos chamados simples que Ele nos faz de acordo com a nossa vida e a nossa missão. Isaías e Paulo, igualmente depois Pedro, quando vamos aprofundar o Evangelho, são chamados por Deus, mais uma vez o tema da vocação, como a semana passada, mas não só a vocação que acontece no momento, mas que ela é realizada no cotidiano. Aqui estende entre o chamado e o discipulado. Muitos são chamados, como falamos popularmente, mas em introdução falam esses escolhidos, mas na verdade os escolhidos seriam aqueles que não respondem ao chamado, ou seja, muitos são convidados, mas nem todos respondem ao chamado. E a atenção na primeira leitura de Isaías é que Isaías vai para o templo e ele vê um acontecimento místico, ele vê a glória de Deus, algo que poucas pessoas tinham visto no Antigo Testamento, e quando ele vê a glória de Deus, ele justamente se sente como que afastado, que era a mentalidade da época. Deus é santo e eu sou impuro, então ele não pode se aproximar de mim, eu estou vendo Deus. Isaías conseguiu ver a glória de Deus, os querubins, os serafins, e como escutamos o canto, que é o mesmo canto que a entoação que nós fazemos na liturgia eucarística, o santo, 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 que é a glória de Deus que vem na terra, quando nós rezamos a missa, o que acontece de maneira espiritual, invisível, mas real, mas espiritual, o que acontece com Isaías. Mas nenhum acontecimento místico está desvinculado da realidade. Não é um êxtase, não é como que uma visão de uma invenção, um acontecimento que aconteceu particularmente com Isaías, mas que o convida a uma responsabilidade. E aqui há um diálogo entre Isaías e o acontecimento místico. O diálogo, no caso, acontece porque Isaías se coloca justamente como alguém que é diferente, se coloca, eu sou impuro, como posso me aproximar de Deus? Mas Deus fala a ele através dos serafins, que vai purificar ele das suas fraquezas, e que ao mesmo tempo faz uma pergunta a ele, muito interessante: quem irá continuar, quem irá contribuir, quem irá falar? Deus pergunta para Isaías, e ele responde: aqui estou, aqui irei, aqui estou. Isto é, a disponibilidade, o compromisso, a atenção para o apelo que Deus faz na vida de Isaías. É essa atenção que nós temos que ter, a obediência. A obediência não é seguir normas, mas é o escutar atento, audire, é o que é a raiz da palavra obediência. Atenção, audire, escuto com atenção. A obediência é aquela que escuta a atenção daquilo que Deus está me falando, com aquilo que acontece no meu dia a dia. Deus fala a nós, nos comprometamos, nos responsabilizemos, assumir aquilo que então Deus nos pede em cada tempo, em cada momento. Para cada um de nós, Deus convida a participar da sua missão, de alguma forma, mas aí sempre há uma pergunta que passa, se nós estamos disponíveis para servir. Não só na igreja, talvez Deus nos chame a servir através de um doente, através de um acontecimento. Na verdade, a missão ela acontece
na nossa vida, não é procurar a missão fora de nós. A missão está vinculada na nossa história, na nossa vida. Talvez a nossa missão seja algo muito simples, cuidar de algo, fazer o cotidiano. É o que fazia Pedro hoje no Evangelho, fazia o cotidiano, cuidava da sua profissão, e ali Deus nos chamou. Ou seja, quando nós estamos atentos, obeldire, escutar atentamente Deus no que nós fazemos, nós vamos então entender os pequenos chamados que Deus nos faz ao discipulado, que é o tema dessa liturgia da palavra deste domingo. A vocação se torna discipulado. Eu sigo a Jesus, eu sigo uma pessoa concreta, eu sigo aquele que me chama, porque ele vai me convidar a mudar o meu modo de ver as coisas, e a mudar a forma como eu pesco, a forma como eu motivo as minhas intenções, a forma como eu olho para as situações. E é isso que Pedro então faz essa experiência, digamos que de conversão diante do próprio Jesus. Pedro está numa atividade comum, normal, a sua profissão, está pescando. Pedro devia ser um bom pescador, era a sua atividade de profissão e também sua forma de alimentação, provavelmente, que era a alimentação comum na época. Então Jesus entra na barca de Pedro, como nós vimos, convida a entrar na barca de Pedro, e Jesus quer ensinar Pedro a pescar. Para termos aqui uma clareza, como é essa forma que acontece, notemos que Jesus, na verdade, humanamente falando, olhando humanamente, Jesus sabia a profissão de carpinteiro, que aprendeu de São José. Então, humanamente, ele não dominava essa profissão de pescador. Então, quando ele pede a Pedro para entrar na barca, Pedro não sabe o que Jesus vai fazer. Pedro não tem consciência que Jesus é Deus, que ele é o Senhor, que vai ajudá-lo, que vai conseguir mostrar a ele o caminho de como pescar, de como crescer, de como amadurecer o chamado ou discipulado. Pedro não sabia o que iria acontecer dentro da barca, mas atento, se coloca na barca com Jesus, escuta Jesus falar, avança para as águas mais profundas. Avançar para as águas mais profundas é não nos acomodarmos ou não pararmos de buscar o nosso crescimento humano, espiritual. E avançar as águas mais profundas é também superar aquilo que nos dá medo, que nos dá talvez uma aparente forma de que talvez parece que não vamos conseguir avançar, ficar na margem, ficar naquilo que tão parece que nós dominamos, mas pode ser que o que nós dominamos não é talvez o que vai nos ajudar a crescer. Então por isso Jesus convida eles a saírem da condição de estarem simplesmente parados. E por que eles estão à margem? Pedro provavelmente estava frustrado porque havia pescado a noite inteira. Tanto é que Pedro fala a Jesus: Mestre, nós pescamos a noite inteira, estamos cansados. Pedro alerta a Jesus, Pedro é sincero, Pedro faz a sinceridade, ele expressa o sentimento a Jesus: Senhor, eu estou cansado, como é que eu vou fazer a mesma atividade? Mas Pedro sabe que Jesus tem uma palavra diferente, tem algo novo, tem algo para ensinar. Então Pedro vai à pesca, novamente pesca, mas em atenção a Jesus. Pedro não pesca mais sozinho, Pedro pesca com a presença do Senhor. Então aqui para nós é uma diferença sutil, mas uma diferença de total qualidade de fé. É uma diferença entre você fazer atos com Jesus, de perceber a participação de Jesus no que você faz, e de você não perceber a participação dele nas suas atitudes cotidianas. Então Pedro é convidado a dar frutos com a palavra de Jesus. Estamos escutando a Jesus, estamos pedindo a Ele a graça de compreender as tentativas que nós já fizemos, que não deram certo, mas que devemos tentar novamente, mas com a graça de Deus, com a presença de Jesus. Não desistamos da nossa perseverança, dos propósitos familiares, dos propósitos dentro da igreja, dos propósitos pessoais, porque com Jesus nós podemos tentar novamente. Pedro pesca no mesmo mar, e muita atenção, porque humanamente Pedro sabia que a pesca de Jesus era falida.
É o mesmo que eu dissesse para você, alguém que você domina um assunto, domina uma profissão, e alguém entra na sua barca e quer te ensinar a como fazer, mas Pedro entendeu que Jesus tinha algo diferente. E ao mesmo tempo, Pedro percebe que Jesus vai ajudá-lo a fazer uma pesca, não mais como a mesma, uma pesca paciente e uma pesca justamente em que Pedro tem que fazer a total dependência de Deus. É a total dependência de Deus. Pedro sabia que pescar durante o dia não era a melhor forma. Ninguém normalmente pescaria durante o dia. Estava barulhento no acontecimento. Estava muita gente escutando a palavra de Deus. Então o ambiente não era confortável para a pesca. Mas ao mesmo tempo, então, como nós vimos, Pedro atento à palavra de Jesus, confiante na palavra de Jesus. Ele percebe que Jesus então tem uma palavra de transformação e de fruto para a sua vida. Queridos irmãos e irmãs, somos convidados a jamais desistir dos nossos propósitos, porque Jesus sempre estará no barco da nossa vida. Cabe a nós, com fé, perceber que Jesus está conosco, pessoalmente, ajudando a pescar ou a tentar quantas vezes forem necessárias para descobrir o que é a felicidade com Deus, para descobrir o que é o amor, para descobrir o que é se entregar diariamente aquilo que nós fazemos no dia a dia. É a nossa pesca. Qual é a sua pesca? Qual é a forma que nós pescamos? Nós pescamos com Jesus e depois Pedro tem uma atitude de medo, como nós lutamos. Pedro se sente apavorado, porque Jesus é diferente. Jesus tem algo que mostra a ele que é mestre, que transforma, que pode levar mais adiante. E Jesus diz a ele: não tenhas medo. O medo sempre nos afasta de mais se entregar a Deus, ou de mais vezes colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que nós estamos fazendo e que podemos colocar mais em Deus para que Ele dê os frutos e realize as suas maravilhas. Peçamos a Deus, como o apóstolo Paulo, a graça de perceber que Deus trabalha conosco. Paulo fala que ele cresce, mas Deus trabalha com ele. Que nós peçamos a graça a Deus para trabalharmos sempre com Jesus, para dar os frutos da nossa vida diária. Que assim seja.